Tudo que a história convencional lhe ensinou sobre a grande pirâmide de Gizé é uma distorção. Você foi condicionado pela ciência cartesiana a acreditar que a maior estrutura do mundo antigo foi erguida por escravos usando barretas de pedra e ferramentas de cobre, servindo apenas como um túmulo glorificado para um faraó ególatra. Mas não há nenhum túmulo lá dentro. Não há registros de morte. Não há múmias. Não há hieroglifos funerários. O que repousa no platô de Gizé é um hardware de precisão biocósmica, uma máquina de proporções colossais e de exatidão matemática tão aterradora que a nossa engenharia moderna mal consegue replicar. Hoje, nós não vamos falar de lendas ou contos de fadas. Vamos falar de matemática pura, física quântica e de mecânica cósmica codificada em uma pedra. O universo não é um acidente caótico. Ele possui uma assinatura métrica na estrutura da botânica, na disposição dos braços das galáxias e na própria proporção dos ossos da sua mão. Encontramos uma taxa de crescimento constante guiada pela sequência de Fibonacci. Se você dividir qualquer número dessa sequência pelo seu antecessor, por exemplo, 233 por 144, você encontrará invariavelmente a proporção sagrada de Φ, o número 1,618. A Grande Pirâmide foi construída como o espelho perfeito dessa constante universal da vida. Se você pegar a metade da base da pirâmide e usá-la para dividir o seu apótema, a linha reta que vai do centro da base até a altura da face no ápice, o resultado é rigorosamente o número Φ 1,618. Os construtores não estavam apenas empilhando pedras. Eles estavam sintonizando o peso da matéria na mesma frequência matemática da própria criação. Os livros de história acadêmicos afirmam categoricamente que os gregos descobriram o número π. A estrutura em Gizé prova que eles estavam milhares de anos atrasados. O número π descreve a relação matemática entre a circunferência de um círculo e o seu diâmetro, uma constante infinita e irracional. Na arquitetura da pirâmide, o número π não foi apenas medido, ele foi derivado diretamente do Φ. A equação codificada na rocha é perfeita. π é igual a Φ ao quadrado vezes 1,2.
Ao executarmos essa fórmula matemática embutida nas proporções físicas da estrutura, obtemos exatamente 3,1416. Uma margem de erro ridícula de apenas 0,0015%. Os engenheiros ancestrais executaram a quadratura perfeita do círculo em uma escala de milhões de toneladas de rocha. E o que acontece quando aplicamos estas constantes divinas às medidas reais da estrutura? A base da pirâmide original mede exatamente 9.131 polegadas piramidais e sua altura intacta possuía 5.813 polegadas. O ângulo exato da base em relação ao solo é de 51 graus, 51 minutos e 14 segundos. Isso a define como hiperíndice refrativo para ondas escalares. Mas olhe de perto o circuito total da base. Somando o perímetro das 4 faces, temos exatamente 36.524,24 polegadas piramidais. Mova a casa decimal 2 posições para a esquerda e você tem 365,24 dias, a duração exata de um ano solar terrestre com suas frações bissextas. E não para por aí. Pegue a soma das diagonais da base, 25.827 polegadas. Esse não é um número aleatório, não. 25.827 anos é o tempo exato que o nosso planeta leva para completar o grande ciclo astrológico conhecido como a precessão dos equinócios. O ano platônico. A pirâmide não é apenas um monumento, ela é um relógio planetário e astronômico cravado na rocha eterna. Até meados do século XX, o homem moderno não conhecia as dimensões exatas do planeta Terra. Usamos um metro francês calculado no século XVIII a partir do meridiano de Paris, uma medida cheia de imperfeições. A polegada piramidal, no entanto, equivale à exata fração de 500 milhões avos do diâmetro polar da Terra. Onde você instalaria uma máquina de peso e magnitude tão brutais? A Grande Pirâmide está localizada exatamente na latitude 29 graus, 58 minutos e 51 segundos norte e longitude 31 graus e 9 minutos leste. Se você estender
Essas linhas geográficas pelo globo, elas cruzam a maior quantidade de terra firme do planeta, dividindo as massas continentais em áreas rigorosamente iguais. Ela é o ponto focal magnético e o centro de gravidade geográfico da Terra. E o seu alinhamento com o norte verdadeiro é simplesmente absurdo. O Observatório de Paris, construído com a tecnologia astronômica moderna, possui um erro de alinhamento de 6 minutos de grau. A Grande Pirâmide, pesando 5.955.000 toneladas e cobrindo 13 acres, foi alinhada ao norte verdadeiro com um erro de apenas 4 minutos e 32 segundos de grau. Isso é precisão quântica em escala monumental. Essa estrutura não repousa no chão por acaso. Não, não. A pirâmide absorve as linhas de força geomagnética no eixo norte-sul e intercepta a energia orgânica da Terra, fluindo no sentido leste-oeste em um ângulo perfeito de 90 graus. Os mais de 2.600.000 blocos de calcário e granito contêm quantidades massivas de cristais de silício. Esses cristais possuem propriedades piezoelétricas sob a pressão colossal de milhões de toneladas e as vibrações tectônicas da Terra. Os cristais de silício geram uma corrente elétrica contínua. As pedras de revestimento originais eram de calcário espelhado perfeitamente polido, refletindo a energia térmica e eletromagnética como um espelho. Elas foram ajustadas com juntas de apenas 0,001 polegadas de espessura, unidas por um cimento polimérico que a nossa química atual ainda não consegue replicar. E o que encontramos no centro de ressonância dessa máquina? A Câmara do Rei. A temperatura interna lá dentro permanece inalterada em eternos 68 graus Fahrenheit, 20 graus Celsius. Exatamente 1/5 da diferença entre o congelamento e a ebulição da água ao nível do mar. E no centro desta sala repousa um cofre usinado em granito sólido. Os historiadores tradicionais chamam aquilo infantilmente de sarcófago. A física nos diz algo muito mais obscuro. O cofre possui dimensões externas de 89,9 por 38,69 por 41,21 polegadas. Quando cruzamos esses registros
com textos antigos e cálculos de engenharia, descobre-se que o volume interno dessa caixa em Gizé é matematicamente idêntico às dimensões descritas para a Arca da Aliança, o maior capacitor elétrico e transmissor escalar de que se tem registro no mundo antigo. O que a ciência contemporânea comprovou é que a geometria governa a realidade, independentemente da escala. Você não precisa construir uma montanha de calcário no seu quintal para concentrar esse campo escalar e reestruturar a energia do seu ambiente. A forma piramidal age por si só como um ressonador de cavidade. No entanto, nós precisamos desmistificar uma ilusão perigosa. A energia concentrada pela pirâmide é uma energia neutra e estática. Ela repousa em um estado de dormência. Colocar esse dispositivo sobre a sua mesa, esperando passivamente, esperando passivamente, que ele resolva todos os seus problemas materiais de forma milagrosa, é um erro grave de entendimento. Se você projeta um objetivo, mas permanece imóvel, sem agir no plano físico, a energia da pirâmide permanecerá no que a física clássica chama de ponto de inércia. Ela apenas reflete o seu próprio estado parado. Mas se você define a sua intenção e começa a agir, a fazer o que precisa ser feito para alcançar suas conquistas, então essa ação física é intensificada de forma monumental. O dispositivo, a pirâmide que está em cima da sua mesa, o dispositivo, amplifica a velocidade e a força da sua execução. Vou repetir. O dispositivo amplifica a velocidade e a força da sua execução. A pirâmide acelera o movimento. Ela não cria movimento a partir do nada. No nosso próximo episódio, nós daremos o passo seguinte. Nós deixaremos a teoria geométrica de Gizé e entraremos na manifestação do hardware e a engenharia de materiais. Você entenderá como materializar essa antena de elétrica. Estudem as métricas. Claro. Eu vejo você na próxima aula.